Oi, pessoal! Que alegria ter vocês aqui comigo para a gente mergulhar em mais uma história incrível da Palavra de Deus. E hoje, a nossa aventura vai ser lá no livro de Êxodo, capítulo 1. É uma história, olha, cheinha de coragem e de confiança em Deus. E aí, já pararam pra pensar nisso? Às vezes é bem difícil, né? Fazer o que é certo quando alguém importante manda fazer o errado. Pois é, na nossa história de hoje, a gente vai conhecer duas mulheres, nossas, super corajosas, que passaram por isso e tiveram que tomar uma decisão importantíssima. A história delas ensina muito pra gente sobre fazer o que é certo, sabe? Mesmo quando dá aquele friozinho na barriga. Então bora lá descobrir? A nossa história começa, há muito tempo atrás, numa terra bem longe daqui, uma terra ensolarada chamada Egito. E lá no Egito morava um povo muito especial, o povo escolhido por Deus, os israelitas. Pois é, no comecinho, eles eram só uma família bem grande. Era a família de um homem chamado Jacó. Sabe quantas pessoas? 70. Apenas 70 pessoas. Parece bastante, né? Mas olha, vocês não vão acreditar no que aconteceu depois. A Bíblia conta que Deus abençoou muito essa família. Eles tiveram muitos, mas muitos filhos. E os filhos tiveram mais filhos. E de repente, bum! Eles viraram um povo gigante e super forte. A família que chegou com 70 pessoas, de repente estava por toda parte. Já pensou? Uau, que incrível! Só que essa notícia tão boa não deixou todo mundo feliz, não. Pois é, um novo rei começou a governar o Egito. O título dele era Faraó. E esse faraó, ele não conhecia Deus e, para falar a verdade, ele não gostava nem um pouquinho do povo de Deus. O faraó olhou para aquele povo tão grande, tão forte, e ficou morrendo de medo. Ele ficava pensando, sabe? Nossa, eles são tantos. E se tiver uma guerra? Eles podem se juntar com os nossos inimigos e lutar contra a gente. E aí o coração dele se encheu de medo e de uma ideia muito ruim. E aí acontecia uma coisa bem interessante. De um lado você tinha o povo de Deus. Quanto mais o faraó maltratava, mais eles cresciam e ficavam fortes. Porque, claro, Deus estava com eles. E do outro lado, o faraó. Cada vez mais bravo, cada vez com mais medo. Isso já mostra uma coisa pra gente, né? Ninguém, mas ninguém mesmo pode impedir os planos de Deus. Então, o faraó colocou o seu primeiro plano malvado em ação. Ele fez o povo de Deus sofrer muito, transformou todos eles em escravos. Obrigou eles a fazer um trabalho super pesado, construindo cidades inteiras com barro, tijolos, um trabalho muito duro. Ele achou que com tanto sofrimento eles iam ficar fraquinhos e parar de crescer. Mas, sabe o que aconteceu? O plano dele não deu certo. Já que o primeiro plano dele falhou, o faraó teve uma ideia ainda mais terrível. E é bem aqui, nesse momento tão difícil, que entram as duas heroínas da nossa história. Duas mulheres incríveis, que mostraram uma coragem, do tamanho de um gigante. Os nomes delas eram Sifrá e Puá. Um nome diferente, né? Sifrá e Puá. E elas tinham um trabalho muito especial. Elas eram parteiras. Sabe o que isso significa? Que elas ajudavam as mamães do povo de Deus na hora que os bebezinhos iam nascer. Era um trabalho cheio de cuidado, de carinho, de amor pela vida. Então, o faraó chamou Sifra e Poá e deu uma ordem nossa, uma ordem terrível, a coisa mais errada que alguém poderia pedir. Ele disse bem assim: olha, quando vocês forem ajudar as mamães a terem seus bebês, prestem atenção. Se nascer um menino, vocês não vão deixar ele viver. Mas se for uma menina, tudo bem, ela pode viver. Gente, que coisa horrível. E agora? Pensa só na situação da Sifrá e da Puá. De um lado, tinha a ordem do rei mais poderoso do mundo naquela época. Do outro lado, o que elas sabiam, lá no coração, que era o certo a fazer diante de Deus. E aí, o que será que elas escolheram? E a resposta está aqui, na palavra de Deus. A Bíblia diz que as parteiras, porém, temeram a Deus. Ou seja, elas escolheram obedecer a Deus e não ao faraó. Bem quietinhas, em segredo, elas desobedeceram àquela ordem horrível do rei e salvaram a vida de todos os bebezinhos. Nossa, elas foram muito, mas muito corajosas. Mas espera aí, o que quer dizer temer a Deus? Não é temer de se esconder dele, não de jeito nenhum. Temer a Deus significa amar e respeitar a Deus tanto, mas tanto, que o que ele quer se torna a coisa mais importante de todas para a gente.
É saber que agradar a Deus vale muito mais do que agradar qualquer pessoa, até mesmo um rei poderoso. Então, como é que elas tomaram essa decisão tão certa? Foi tipo assim, ó. Primeiro, elas ouviram a ordem do rei e pensaram, nossa, isso é muito errado. Segundo, elas lembraram do amor de Deus, que Ele é o Criador de toda a vida. Terceiro, elas decidiram no coração, a gente vai obedecer a Deus. E por fim, quarto passo, elas agiram em segredo, protegendo todos os bebezinhos com maior cuidado. E me diz uma coisa, vocês acham que Deus não viu essa atitude tão corajosa da Sifrá e da Puá? Ah, claro que viu. Deus vê tudinho. Ele sempre vê quando a gente escolhe fazer o que é certo. E Ele cuida com muito carinho daqueles que o amam. E a Bíblia conta que Deus foi muito bom com as parteiras. Por causa da obediência e da coragem delas, Deus as abençoou de um jeito especial. Ele deu a elas as suas próprias famílias, as suas próprias casas. Que recompensa mais linda por elas terem protegido a vida. E sabe o que é mais legal de tudo isso? O plano do faraó fracassou. Deu tudo errado para ele. Mesmo com toda aquela maldade, a Bíblia diz que o povo de Deus cresceu ainda mais e ficou ainda mais forte. Isso mostra que o poder de Deus para cuidar e proteger é muito, muito maior do que qualquer plano ruim. Que história incrível, não é mesmo? Mas sabe, essa história também ensina uma coisa muito importante para a nossa vida hoje. A gente não precisa enfrentar um rei mau para ser corajoso como elas. A nossa coragem para Deus aparece nas pequenas escolhas que a gente faz todos os dias. Quer ver como? Ser corajoso é falar a verdade, mesmo quando parece mais fácil contar uma mentirinha. É ajudar um amigo que está precisando, mesmo que ninguém mais esteja ajudando. E olha só, é também escolher obedecer a Deus, ao papai e à mamãe, mesmo quando a nossa vontade era fazer outra coisa. Cada vez que a gente escolhe o certo, é um ato de coragem. E essa é a grande lição de hoje. A coragem de verdade não é não sentir medo, não! É fazer o que é certo mesmo com aquele friozinho na barriga, porque a gente confia que Deus está com a gente. E qualzinha Sifrá e Apuá, a gente pode sempre escolher agradar a Deus com as nossas atitudes. Então fica o desafio. Qual pequena atitude de coragem você pode ter hoje para agradar a Deus? Pensa nisso. Que o Papai do Céu enche o seu coração de coragem para sempre escolher o que é certo. Se você gostou dessa história, conta ela para um amigo. E não esquece de voltar aqui para a gente aprender mais coisas incríveis sobre o amor de Deus. Combinado? Um abração e até a próxima!